Salve, salve, mineradores! Tudo bem com vocês? O episódio de hoje do Mining the Future é a leitura comentada do relatório mensal de fevereiro. Relatório mensal de mineração, né? O nosso Mining Report. Bom, disclaimer, isso aqui é um conteúdo educacional que tem o objetivo apenas de informar o investidor sobre o mercado internacional e sobre o mercado cripto como um todo. Esse conteúdo não traz nenhum conceito de investimento. Qualquer investimento que você queira fazer, a gente recomenda que você estude mais, que você se informe melhor. Dito isso, como foi o mês de fevereiro para o ecossistema da mineração? Bom, o preço do Bitcoin permaneceu praticamente estável. Ele variou entre esses 21.500 dólares até 24.500 dólares, o que é estável, entre aspas, no mundo do Bitcoin, né? Em outros ativos não seria tão estável assim. Teve uma variação de preço desde o começo do mês até o fim do mês de menos 2%. A hash rate média cresceu 7,2% em relação à hash rate média do mês de janeiro, e passou de 275 exahashes por segundo para 295 exahashes por segundo. E essa hash rate segue quebrando máximas históricas. A cada mês ela quebra novamente uma máxima histórica. Isso aconteceu em janeiro, aconteceu também em fevereiro. Atualmente a gente está com o hash price de 7 centavos de dólar. A tarifa média nos últimos 144 blocos foram de 0,175 bitcoins e a receita diária total da mineração em milhões de dólares está em 22,5, ou seja, 22,5 bilhões de dólares por dia é a receita do ecossistema de mineração. Falando um pouco mais sobre a hash rate e a dificuldade, nesse gráfico aqui que mostra os 3 últimos meses, a gente pode ver um padrão bem contínuo de subida. Tipo, até tem um ou outro ajuste de dificuldade para baixo, mas a realidade é que o movimento médio, que aqui está na hash rate amarelo, mostra uma tendência de subida, com as suas oscilações, mas uma tendência de subida, o que reflete nessa dificuldade que aumenta cada vez mais. Então, se em janeiro aqui a gente bate uma máxima histórica que tinha sido de 303 exahashes, isso no dia 29 de janeiro, no dia 19 de fevereiro a gente já está numa máxima histórica praticamente 10 vezes não, 10% maior, atingindo uma hash rate de 333 exahashes por segundo. Com isso, a dificuldade acompanha e a gente está atualmente com a maior dificuldade da rede. O preço também nos últimos 3 meses vem se recuperando, estava naquele fundo pós-FTX nos 16, 17, 18 mil dólares, e agora ele está variando na casa dos 22, 23 mil dólares. Os nossos indicadores de preço que a gente acompanha aqui na Arthur, eles mostram que, mesmo com essa recuperação recente do preço do Bitcoin, a gente ainda está bem abaixo do valor justo e pegando uma média de todos os nossos indicadores, seja a média móvel de 2 anos, seja o stock to flow, os múltiplos de Puel, todos os nossos indicadores somados mostram que o Bitcoin está ainda menos 46,7% abaixo do seu valor justo. Então ainda tem um grande upside assim só para o preço do Bitcoin voltar à média. Esse mês a gente tem umas notícias legais para falar sobre a Arthur, né? Sobre nós mesmos. Começar contando que a gente fechou a nossa rodada de investimento, nosso Series A, captamos 4,6 milhões de dólares. Foi uma rodada que foi investida principalmente por family offices, focados especificamente em energia e infraestrutura. E com esse capital, a gente está pretendendo tanto expandir nossas operações nos Estados Unidos, quanto iniciar uma vertente aqui no Brasil. A gente acha que, visto que a energia do Brasil está muito barata recentemente, por conta dessa verão que teve muita chuva, e a gente tem conversado com geradores e existe oportunidade no Brasil,
por que não explorar o nosso próprio país? Aqui tem um grande potencial energético e se a gente conseguir fazer acontecer, tem uma tendência muito positiva por aqui também. Então a gente está focando, além de expandir nossas operações nos Estados Unidos, também focar aqui as operações aqui no Brasil para ter duas grandes avenidas de crescimento no sentido geográfico. O objetivo com esse Series A é atingir um crescimento de 400% no ano e chegar a uma receita de 40 milhões de dólares. Expandindo um pouco mais, com essa Series A, a gente também agora quer entrar no Brasil, porque aqui no Brasil a gente tem acesso a muitas fontes de energia ociosas que estão até mais baratas do que pelo preço nos Estados Unidos. Então, se lá a gente já julgava uma oportunidade interessante, aqui que a gente consegue energia mais barata ainda, pode ser muito interessante. Ainda tem uma questão de jurisdição, de questão legislativa, mas acreditamos que tem tudo para dar certo, por isso estamos focando nessa expansão também. Além disso, a gente está começando uma parceria com a Blocks, que é uma empresa especializada em equity crowdfunding. Para quem não está familiarizado, esse nome pode soar um pouco diferente, um pouco novidade, mas equity crowdfunding é basicamente uma vaquinha de ações de empresas fechadas. O equity fala dessas ações, dessas empresas, e o crowdfunding é um jeito de fazer vaquinhas. Isso é interessante porque isso permite a gente fornecer o nosso produto para clientes por preços muito mais baratos, assim. Então, agora, com apenas R$ 5.000, qualquer pessoa que tem interesse de participar da mineração de Bitcoin com a gente consegue, a partir desse produto que a gente está lançando em parceria com a Blocks. Esse investimento é um investimento que tem uma TIR estimada em 45%, isso quando a gente faz a modelagem pensando num hash price médio de 12 centavos de dólar. Atualmente o hash price está a 7 centavos de dólar, como a gente falou aqui no começo do relatório, ou seja, é uma modelagem que pode parecer otimista, mas nos últimos 4 anos o hash price médio foi de 21 centavos de dólar. E esses 7 centavos de dólar, na verdade, significam que a gente está numa mínima histórica ou próximo dela, na verdade. A mínima chegou um pouquinho mais abaixo, mas estamos muito próximo dela. Isso significa dizer o quê? Significa dizer que apesar desse TIR de 45% parecer agressivo, ele ainda é modelado com um hash price médio baixo. Se o hash price fizer qualquer coisa parecida com o que ele fez historicamente, e quando o preço do Bitcoin subir, ele subir também e se tornar 20, 30 centavos de dólar, isso já vai significar um hash price médio possivelmente maior do que esse modelado e, portanto, um retorno maior. Ou seja, a gente considera essa modelagem até conservadora. Vou deixar o link para quem tiver interesse nessa forma de investimento na descrição desse podcast. E, ao mesmo tempo, quem estiver vendo o relatório também, que tenha puxado o PDF, é só clicar no clique aqui que você já entra direto na página da Blocks com essa oferta. Bom, dito isso, uma notícia agora um pouco... Bom, no fundo é positiva também, mas um pouco mais séria. É que no começo do mês de fevereiro teve um grande desastre ambiental lá nos Estados Unidos, em East Palestine, em Ohio, que um trem que estava com carregamento de cloreto de vinil, que é uma substância tóxica, descarrilhou, o que gerou uma evacuação bem grande na região. A gente possui operação em Ohio, então a gente queria tranquilizar todos que nenhum colaborador nosso foi afetado e a gente não perdeu nenhuma hora de operação decorrente disso. A gente, apesar de estar no mesmo estado, a gente está numa localização que não foi afetada. Falando agora de um tema que começou, na verdade, em janeiro, mas ganhou uma proporção muito no final do mês de janeiro e fevereiro, e a gente optou por trazer ele agora no mês de fevereiro para ter mais conhecimento e conseguir mostrar uma visão um pouco mais educada, que são os ordinals e as inscriptions. Bom, começando, o que é um ordinal? Ordinal é a capacidade de numerar cada satoshi individualmente. Os satoshis, para quem não sabe, são
as unidades dentro de um Bitcoin. Um Bitcoin é composto por 100 milhões de satoshis. Entre aspas, os centavos do Bitcoin, de uma maneira bem simplista de se falar. Ou seja, antigamente esses satoshis não estavam numerados e graças a uma atualização, que vamos falar daqui a pouco, hoje em dia pode-se numerar esses satoshis quando a pessoa roda esse protocolo secundário que chama ORD. E esse protocolo pode ou não ser rodado. E as inscriptions são basicamente a capacidade de se armazenar dados nesses satoshis individuais. Tipo, esses dados podem ser tanto imagens, textos, músicas e assim por diante. E como esses dados podem ser imagens, nasceram as NFTs no Bitcoin, que era uma coisa que até janeiro acho que já era comentada como uma possibilidade, mas não parecia nada no horizonte próximo. De uma hora para outra, agora sim, existem NFTs no Bitcoin. Essas inscriptions se tornaram possíveis devido a duas atualizações de software que ocorreram no Bitcoin. O Segwit, que ocorreu em 2017, e o Taproot, que aconteceu em 2021. E agora a rede pode ser usada para incorporar metadados. Primeiro, o Segwit expandiu o tamanho do bloco do Bitcoin de 1 megabyte para 4 megabytes. Depois, o Taproot aumentou os limites de dado, o que permitiu que os desenvolvedores e usuários codificassem vários tipos de dados dentro do bloco. Aqui é a maior transação que o Bitcoin registrou até hoje. Os blocos do Bitcoin é um bloco de 3,96 megas, que tinha basicamente essa grande inscription nele, que aqui a gente pode ver o tamanho inteiro de uma transação, que é justamente esse JPEG aí, né? Essa inscription. Daí entrando agora nos dados técnicos do que foi acontecendo no último mês, tanto com as inscriptions, que mostra que no início foi uma febre mesmo, tipo, rolou uma adoção muito acelerada, pelo menos até o começo, meio de fevereiro, e teve esse início exponencial. Mas as taxas já caíram consideravelmente, então esse padrão exponencial já foi bem rompido. E se a gente analisar os tipos de inscription, quais inscriptions estão sendo feitos, a gente também vê que teve uma mudança de padrão, que no início era principalmente esses inscriptions de imagem, que estão aqui em amarelo, e agora tem ocorrido mais inscriptions de textos. O que é interessante, significa que as pessoas estão usando para salvar um tipo de dado diferente do que a gente imaginaria. Não é necessariamente só os JPEGs, mas é também textos, possivelmente textos que eram censurados em países, coisas assim. Então é interessante que a gente pode estar vendo o espaço do bloco ser usado para preservar discurso, seja um Wikileaks, seja alguém que é contra um governo no Afeganistão, qualquer coisa desse tipo. Então, isso é um pouco contraintuitivo quando a gente acredita que esses inscriptions é principalmente JPEG para o pessoal fazer NFT de macaco, por exemplo. Falando agora um pouco do tamanho médio dos blocos, desde a criação das inscriptions, a gente vê que o tamanho médio do bloco antes estava por volta de 1.8, alguma coisa assim, 1.9 megabytes, e quando as inscriptions começam a acontecer, o tamanho do bloco subiu muito. Ele não chega a ficar numa média completa até os 4 megabytes, mas a média de tamanho a gente pode falar que ficou tranquilamente nos 3 megabytes. Mas é interessante que mesmo assim a remuneração dos mineradores não aumentou consideravelmente. A gente vê que tem um pico proporcionalmente grande, se a gente pegasse só pós-banimento da mineração na China, que é quando toda essa atividade que as pessoas associam com os mineradores chineses spamando a rede, toda essa atividade cessa. Teve um pico considerável que pode ser associado com o pessoal tirando os bitcoins de corretoras, como FTX e derivadas, depois do colapso do preço aqui que acontece em novembro, mas agora o preço já está normal e já está baixo. Então, mesmo usando mais espaço de bloco, isso ainda não se traduziu necessariamente no aumento de receita. E por que isso não necessariamente se traduziu num aumento de receita? Aqui a gente vê que no início
o pessoal que estava inscrevendo os dados na time chain do Bitcoin estava pagando quase qualquer taxa que fosse necessária. Fizeram várias transações acima de 25 satoshis por V-byte, o que é uma tendência que não está sendo mantida. Se a gente reparar, a partir do meio de fevereiro, as transações em vermelho ou em marrom são muito mais comuns do que as transações mesmo em laranja, mas principalmente em verde claro e verde escuro. Essas transações são transações abaixo de 5 satoshis por V-byte. Então mostra que, ao invés de estar sobrecarregando a rede, competindo por um espaço que as transações monetárias querem usar, possivelmente as inscriptions estão fazendo o oposto, e elas estão ocupando espaço que estaria livre. Eles sempre estão fazendo com taxas, buscando as menores taxas possíveis, e isso está completando espaços em blocos que estariam inutilizados. É interessante notar também o que esses ordinals e os inscriptions estão fazendo pela adoção dessa atualização chamada Taproot, né? A gente vê que antes de começar a ser divulgada essa atualização, ou seja, no meio de janeiro que ela começa a ser divulgada, o Taproot praticamente não era adotado. Pós a atualização ser lançada, os ordinals serem lançados, o Taproot, que é justamente a mudança que permite os ordinals e as inscriptions ocorrerem, tem uma grande adoção. Ou seja, eu acho que dá para dizer também que esses ordinals e inscriptions representam o primeiro caso de uso com o product market fit do Taproot. Ou seja, ele que está gerando essa adoção, e a tendência é essa adoção a continuar e talvez até se acelerar se a adoção dos ordinals continuar acontecendo da maneira que vem acontecendo atualmente. Tem uma visão que é interessante, é pouco falada atualmente, mas já, sei lá, já vi ela em alguns lugares, que é a visão como o resto do ecossistema cripto como uma testnet para o Bitcoin. E nessa visão, toda a existência das outras criptomoedas é basicamente uma caixinha de areia, um sandbox para novas coisas serem tentadas, e as coisas que fizerem sentido seriam posteriormente trazidas para a rede do Bitcoin. Esse exemplo dos ordinals e das inscriptions pode estar representando exatamente isso. E um exemplo muito claro é que a Yuga Labs, que é responsável pelos NFTs dos macacos que são famosos, né, o Bored Ape Yacht Club, acabou de produzir a primeira série de NFTs nativas do ecossistema Bitcoin usando os ordinals e os inscriptions. Ou seja, uma empresa que é muito grande e tem muita reputação no ecossistema de fora está migrando para dentro do nosso ecossistema. Isso possivelmente mostre um vetor novo de adoção que não tinha antes dentro da rede do Bitcoin, que é qual? Que é a utilização do espaço do bloco para arte e não necessariamente para dinheiro. Tem pessoas que falam que isso é negativo, porque isso gera uma competição pelo espaço do bloco e, portanto, torna as transações monetárias mais caras. Como a gente viu essa questão anterior aqui das tarifas, eu não concordo tanto com essa visão. Eu penso, na verdade, isso é um ponto de vista que a gente discute aqui dentro, mas que a gente tem uma visão que é cautelosamente otimista. Por quê? Por alguns motivos. Primeiro motivo, sempre teve essa questão que pairou na cabeça de todo o ecossistema do Bitcoin, que é inclusive usada como um vetor de ataque, que é como será a viabilidade econômica da mineração quando a remuneração do bloco diminuir consideravelmente em alguns halvings. E a verdade é que a melhor maneira de responder essa questão é aumentar a demanda pelo espaço do bloco. Tipo, dá para responder intelectualmente, fazer modelos, falar que vai rolar adoção, que a adoção tem seguido a curva de adoção da internet, tudo isso é verdade. Mas aumentar hoje a demanda pelo uso do espaço do bloco é a maneira mais eficiente de fazer as taxas subirem e, com isso, a mineração se manter economicamente viável e a rede do Bitcoin se manter segura. Então, talvez os ordinals e as inscriptions tenham resolvido esse problema antes dele se tornar um problema grave e um vetor de ataque grande. Tem que entender como vai ser a adoção
dessa nova forma de uso do Bitcoin, se ela vai se manter ou não, se as pessoas vão realmente achar que faz sentido inscrever arte dentro da nossa time chain e não só dinheiro. Mas, no fundo, como não está competindo pelo espaço, do mesmo espaço do bloco, visto que eles não estão pagando transações altas, eu diria que eles estão conseguindo fazer vários inscriptions agora também, porque a rede está com pouco uso. E se a rede está com pouco uso, significa que tem espaço no bloco que está valendo zero. Nesse sentido, talvez os ordinals e os inscriptions façam pelo espaço do bloco o mesmo que a mineração de Bitcoin faz pela energia ociosa, que é tornar o valor dele maior que zero. Ou seja, isso é importante. Tipo, se as taxas já estão baixas atualmente, possivelmente elas estariam mais baixas ainda sem os ordinals, e eles estão gerando algum tipo de atividade e alguma demanda onde antes não tinha nenhuma. E aí vem uma questão: a adoção de arte na time chain é algo que torna o Bitcoin um dinheiro melhor ou que atrapalha o caminho para o Bitcoin se tornar um dinheiro melhor? Isso é um ponto que tem pessoas com perspectivas diferentes na comunidade. Eu tenho a visão que ajuda a tornar um dinheiro melhor, sendo bem sincero. Tipo, tem muita gente que entrou no ecossistema do Ethereum pura e simplesmente para colecionar NFT e era totalmente agnóstico quanto a qual criptoativo usar. E eles foram cooptados pelo ecossistema do Ethereum porque era como dava para usar para comprar arte e ficaram nele. E isso, querendo ou não, atrapalha a adoção da rede Bitcoin como rede superior. Então, ter essa mesma atividade sendo feita na nossa time chain, eu acho que faz sentido. Eu acho que eu não vejo tanto sentido em mim mesmo comprar NFTs, porque eu nunca vi sentido muito nem em arte tradicional, quanto mais em arte na forma de JPEG. Mas existem pessoas que vêm. Se tem essa demanda e essa demanda é feita por transações, as transações têm que ser incensuráveis, eles têm que ter espaço para fazer o que eles quiserem, contanto que eles estejam pagando pela transação. E dito isso, querendo ou não, a adoção de arte pela humanidade é tão ou mais antiga do que a adoção de bens monetários pela sociedade. Tem pintura rupestre em caverna de 40 mil anos. Então, não sei, no fundo é uma demanda que acompanha a humanidade desde sempre, e mesmo eu não vendo valor subjetivamente, eu não investiria meu dinheiro nisso. O bloco não se importa, como diria um amigo meu, e o bloco tem que ser livre para as pessoas usarem da maneira que elas quiserem. O interessante é o bloco ser um espaço incensurável para qualquer pessoa registrar o que quiser. Pode ser uma coleção de caras de macaco, pode ser fotos de atividades ilícitas de governos corruptos que um jornalista investigativo do WikiLeaks quer deixar registrado para sempre. É interessante ter um lugar que a gente consegue ter liberdade de expressão de uma maneira distribuída e que a gente consegue fixar essa liberdade de expressão na eternidade. Então, pensando em todas essas considerações, eu diria que estamos cautelosamente otimistas com essa mudança do Bitcoin. E aí, para fechar o relatório, também falar sobre uma notícia grande e interessante que aconteceu no ecossistema como um todo, que é a fusão de duas mineradoras, que é a Hut 8 e a US Bitcoin Corp, que são duas empresas grandes que estão iniciando talvez um processo que é uma tendência para o longo prazo e que ainda não tinha começado, que é o processo de fusão e aquisição dentro do ecossistema. É um processo que faz sentido, é estranho imaginar que o ecossistema vai ficar pulverizado, que nem é hoje em dia por muito tempo, e possivelmente as operações mais eficientes vão incorporar as operações menos eficientes ou vão fazer ou vão se fundir onde tiver sinergia de operações, e essa fusão entre a Hut 8 e a US Bitcoin Corp é um desses indícios. Com essa fusão, elas juntas vão ter um valor implícito de mercado de 990 milhões de dólares, e o pessoal espera que essa fusão esteja concluída no segundo trimestre
desse ano. Então, nos próximos 3, 6 meses, a gente realmente vai saber se deu tudo certo e está acontecendo ou não. Essa fusão vai gerar uma empresa gigante com uma capacidade instalada de mineração própria de 5,6 exahashes, sendo que eles vão ter 220 megawatts de hospedagem e outros 680 megawatts de infraestrutura gerenciada. Então, eles vão ter uma capacidade total instalada de 825 megawatts em 6 locais, tanto nos Estados Unidos quanto no Canadá. O que isso é interessante também, que é uma questão de diversificação geográfica, né? Então, se tiver uma questão regulatória em um estado, eles têm muitas outras localidades e esse ataque não atrapalha tanto as operações deles. Ao, ao fazer essa fusão também, eles provavelmente vão reduzir significativamente o custo administrativo deles, porque rola uma sinergia e economia de escalas que permite uma redução de custos. Bom, e é isso. Esse é o relatório de fevereiro. Quem quiser continuar conversando sobre o assunto, acho que o melhor lugar é me procurar no Twitter, é o @leta_science, ou em procurar o Twitter da Arthur mesmo, que é o @ArthurMine.